Querido ouvinte espectador da revista Estar Bem, seja muito bem-vindo. Eu sou Lisete Capeleto. Este episódio tem o patrocínio de Regina Varga, terapeuta familiar e psicanalista. E também do escritório de arquitetura SDY do arquiteto Sandy Cláudio Bispo. Muito obrigada pelo patrocínio de vocês. O tema de hoje, a nossa convidada, já esteve aqui na revista Estar Bem, em Estar Bem com seus direitos, é a doutora Régia Ranieri. Tudo bem? Tudo bom, Lisete. Olha, grande prazer ter você novamente aqui para falar de um assunto diferente. Vamos combinar que o tema de hoje vai dar o que falar. Porque a doutora Régia é especializada em direito trabalhista, né? Mas agora ela vai trazer um tema pra gente muito peculiar, que é contrato de namoro. É isso mesmo? É isso. É isso mesmo? É isso. Até você chegou a perguntar para mim, né, se eu tinha mudado de área, alguma coisa. Não, eu não mudei de área. Mas vai estar se especializando nessa área agora também? Não, é que é diferente. Veja bem, o direito, ele é dinâmico, né? Ele tem tem vários vertentes. Então, você o que acontece? Já vai contar pra gente isso rapidinho. Eu só quero te agradecer pela presença para dar o recadinho que a gente precisa dar. Agradecer o pessoal que está no YouTube, nos assistindo. Verdade. E tem que também, além de nos assistir, tem que assinar o canal. Assina o canal do YouTube, compartilha nosso conhecimento, nosso conteúdo com seus amigos e familiares. A você que está em podcast também, nos nossos agregadores, muito obrigada pela sua audiência. E agora sim, desculpa ter te cortado, senão a gente esquece de falar aquela abertura que é muito importante. Continua agora nos falando, então você, além de ter se especializado em direito trabalhista, conta pra gente agora, como é que é essa nova modalidade, o Régia? O que acontece? Dentro do direito do trabalho, como eu tanto advogando para trabalhador como para empresas, às vezes o trabalhador faz uma consulta da vida pessoal, né? Muito comum, às vezes você no caminho do fórum, ele te falar que ele está sendo executado de uma pensão alimentícia, por exemplo. Sim. Do lado oposto, que é a empresa, eu faço consultoria empresarial, eu faço preventivo para empresas. Não é raro chegar um ofício de uma cobrança de um direito da vara da família, né? De um trabalhador que está sendo acionado. Porque fica tudo misturado, Mistura, né? Tem que saber, o advogado tem que orientar o departamento pessoal como proceder. Tá. E muito comum no falecimento. Então, no falecimento do trabalhador, quem tem direito a receber? Né? Porque quem paga mal, paga duas vezes. Então, a empresa tem que pagar correto. A quem pagar? Tá. Quais são os herdeiros, né? E nesse momento surgem documentos. Começa a aparecer. Eu sou a mulher, eu tenho união. Essa hora é a hora. Eu sou a namorada, eu sou a filha 1, 2, 3 do segundo casamento. Então a empresa não pode remunerar. Falar, não, ele era viúvo, vou pagar para a viúva, vou pagar. Não, você tem que saber, tem que às vezes acionar, tem que fazer uma ação de consignação em pagamento para isso. E nesse conhecimento, sou obrigada a orientar os meus clientes. Estudo também o direito sucessório, que faz parte do direito de família. Eu não atuo na área familiar. Tá. Porque aí, como já temos uma patrocinadora aí da área de terapia familiar, é um outro universo. Tá. E o que acontece? Nos dias atuais, os relacionamentos mudaram muito. Nós temos redes sociais e tem um aspecto que eu gosto muito de estudar e acompanho. Eu gosto muito do comportamento humano. E também na própria pele. As mulheres mais velhas, né? As uniões, né? Os relacionamentos atuais. Por quê? Porque as mulheres hoje são independentes, né? Antes nós sabíamos que a mulher ficava viúva ou separada, ela vivia para os filhos, ela tinha que trabalhar. Hoje a mulher é independente e ela quer reconstituir a vida amorosa. E aí vem os problemas que eu gosto de estudar e vejo no direito tem a jurisprudência de isso não era amor, que são as fraudes, né? Porque agora as mulheres mais velhas estão preparadas, tanto economicamente como emocionalmente. Mas em razão de preconceito, infelizmente nos países latinos, que é o que não ocorre na Europa, por exemplo, os homens procuram as mulheres mais novas. Então a mulher mais velha, ela fica praticamente sem uma opção.
Quando ela vai se relacionar, se ela conhecer um rapaz mais jovem, a sociedade impõe a ela um preconceito, né? E, ao mesmo tempo, esse rapaz mais jovem está no começo de carreira. E ela já não, ela já tem um patrimônio, ela já tem um escritório, tem uma empresa. Está estabilizada financeiramente, né? E ela vai se relacionar com alguém mais novo. Por quê? Porque o homem mais velho não quer, na nossa sociedade, infelizmente, uma mulher da mesma idade. Então, começam a surgir os problemas, né? Quando é fraude, quando não é. E também o perigo. Onde eu vou conhecer um namorado? Cuidado, gente. Rede social. Essa era de aplicativo perigo. É uma maravilha. Cada dia aparece um novo, Exatamente. né? Então, isso não existia antes. Você conhecia uma pessoa numa apresentação, num aniversário, numa festa, numa reunião, ou numa gravação, né? Você conhecia uma pessoa que alguém te falava, né? A origem. Hoje é aqui. E na rede social você está sujeita, né, a dormir com o inimigo. Sim. Como tem agora vários filmes aí que já abordam esse tema, já né? abordou esse tema, não vou ser repetitiva. E aí vem os perigos. Então, é um aconselho, é uma orientação, né? Você se apaixonou, cuidado, né? Veja quem é. Consulte um advogado para perguntar onde você vai entrar, né? Não vai morar junto, assinar documento, comprar. É muito sério. E também conhecer a pessoa, né? Exatamente. Essa questão, o pessoal conhece virtualmente. Eu até te contei, teve um caso de uma pessoa que eu conheci que já estava estruturada com o salão de cabeleireiro e tal, não vou também citar nomes, ela ia vender tudo para ir para conhecer um tal de Pedro, que eu não sei se o nome dele era Pedro, que morava na Espanha. Aí a gente perguntou, mas você conhece? Não conheço, só conheço pelo vídeo. Eu falei, minha querida, meu Deus, né? Nem conhecia a pessoa pessoalmente e já ia se aventurar, porque aí, como se fala, a questão da carência, a questão de se apaixonar, e às vezes a pessoa julgar, na tela mostra. Não é julgar, não claro, julgando, mas é um alerta. O episódio alerta. é para servir como um alerta, porque pode acontecer comigo, com todo mundo, entendeu? Ninguém está livre. Ninguém está livre disso, né? Agora, procurem saber aonde você está pisando, né? Dar os seus dados pessoais. Sim. E isso vem ao encontro do que nós temos lido na jurisprudência. Sim. Então, por exemplo, é muito comum quando obtém o endereço da pessoa e fala, olha, eu estou apaixonado por você, eu vou mandar entregar um anel, eu preciso do número do seu dedo, eu já li isso. E aí a minha cliente falou, eu acho que tudo bem, né? Eu falei, você não dá o número do seu dedo, isso é um código, pode chegar uma encomenda não legal na sua residência. Então, sério? Eles utilizam isso para uma entrega de mercadoria. Então, eu vou entregar um material ilícito no seu endereço, alguém vai buscar. E você achando que você vai receber flores ou um anel. Então, até quando a Polícia Federal chegar na sua casa, até você explicar. E você acha romântico? Ai, quis saber o meu número. Então, ai, que lindo. Precisa muito cuidado, né? É o endereço, tudo isso. Tem também um golpe famoso aqui da chegada do container. Então, você, olha, eu tenho um container para receber, se você me adiantar, sabe, você me dá 20 mil reais, eu vou liberar esse container, aí eu vou ganhar 50 mil e nós vamos viajar com esse dinheiro. Elas pagam a liberação do container e depois não tem como restituir, não tem. E aí entra, eu já vi casos de depressão, porque aí os filhos... Então, procure um pouquinho só de cuidado. Então, temos terapia, temos advogados e temos também um pouco de conversar com alguém, porque não é assim tão bonito quanto parece, né? Então, nesse sentido, eu comecei a estudar e aí vieram os contratos de namoro. De um jogador de futebol começou. Por quê? Porque o contrato de namoro, ele foi pensado para quem tem uma situação financeira superior, uma situação estabilizada.
e a pessoa com quem ele está se relacionando, não, né? Quando há divergência, né? Duas pessoas que estão, 2 milionários, não precisam fazer contratos. Né? Quando há uma diferença, que é comum isso, né? Sempre foi assim, de existir, né? Não é só na novela que há essas discrepâncias financeiras. A mocinha e o rico, a rica e o mocinho. Mas ele surgiu mais no ponto de vista dos jogadores, que houve uma divulgação de um jogador jovem que ganhou muito dinheiro e começou com um namoro e todo mundo falou, ela vai dar o golpe da barriga. Ele foi no advogado e celebrou esse contrato. E foi interessante que esse contrato chamou a atenção de muita gente porque é um contrato atípico, ele não existe na legislação brasileira. O Código Civil brasileiro não prevê esse contrato. E nós, durante muitos anos, lutamos, que antigamente falava a concubino, o concubinato, que é a união estável. É o casal que resolve ter uma vida comum, vai constituir família, patrimônio, mas resolve que não quer o casamento. Eu quero ser solteira, ele é solteiro. Eu já ouvi muito de cliente que fala assim, não, eu acho que se eu assinar o papel vai estragar. Eu quero ficar nessa situação. Pode, porque é uma união estável. Então, qual é a grande diferença entre a união estável e o contrato de namoro? Na união estável, o casal vai dividir patrimônio. O casal tem o objetivo de constituir família. É um aspecto, o que vem de fundo é a família. Constituir família ou unir, não quero ter filho, não vamos ter filho, hoje está na moda, tu não tem cachorro, não, mas nós vamos unir nosso patrimônio. Nós vamos fazer um financiamento juntos, vamos assumir. No contrato de namoro está aí a grande diferença e é muito comum, a meu ver, nos relacionamentos, tirando os jogadores de futebol, que são jovens milionários, de onde surgiu, mas tirando isso, é muito comum na maturidade, porque a pessoa já teve filhos, às vezes já tem netos, e conheceu alguém e quer constituir uma união, mas fora do vínculo familiar. Eu não quero mais morar junto, eu não quero ter conta conjunta ou pedir, vamos comprar isso, vamos comprar. Não, eu quero namorar. Quero namorar, olha que coisa boa. Melhor coisa do mundo é estar apaixonado, né? Estar namorado. Mas e aí? O que eu faço se eu ganho muito mais que o meu namorado? Como que eu vou falar para o meu filho? Como que eu vou falar para a sociedade? E essa pessoa também, às vezes, ela quer estar mais à vontade na relação sem ser observada como ele vai aproveitar, vai pegar carona, sabe? Essas coisas que sempre tem, sempre infelizmente tem, né? Então, no contrato de namoro, as partes podem estabelecer exatamente o que elas querem. Você redige, porque o que é contrato? Contrato é a manifestação das partes. Eu faço um contrato com o meu namorado e estabeleço como nós vamos viver. Então, nós vamos viver finais de semana, nós vamos viajar. Nem sempre moram junto. Nem sempre, mas às vezes pode até morar junto, mas nós não vamos constituir família. Então, tem que ficar claro no contrato que esse convívio é social, porque é uma maneira de provar união estável, né? Se eu quiser provar que eu tinha uma união estável com o jogador do Palmeiras, eu ponho a foto, nós dois no navio, nós dois no avião, e falo, olha, eu tenho uma união estável com ele. No contrato de namoro, você pode viajar junto, passar fim de semana, mas estabelece. As partes vão conviver socialmente. Cada um tem o seu endereço. Cada um tem a sua atividade econômica. Não haverá comunicação, sabe? Não é aquela, você paga a luz, eu pago o telefone. Não. Porque cada um paga o seu. Cada um paga o seu. E nós vamos viajar juntos. Né? Nós vamos nas festas juntos, nós vamos passear de mão dada, não impede. Mas o patrimônio é de cada um, não comunga. Né? E o que é mais importante nessa situação, a meu ver, fica claro. Fica claro. Então, o que tem mais dinheiro fica confortável. A pessoa não está comigo
porque eu tenho pelo dinheiro. que eu tenho, tá né? comigo porque ele me ama, porque senão ele não ia assinar isso. Sim. E vice-versa, né? Mas é uma, assim, é uma ideia fantástica para quem, né, para essas situações. Mas eu conheço o cidadão. Tá. Quando a pessoa se conhece, você sabe que você não vai falar que você é louca, que você não vai falar nada das coisas ruins que você acha seus defeitos, vamos dizer assim. Você só vai contar a parte bonita, tá no né? período de campanha. Eu sei cozinhar, eu sei cantar. É período de campanha, né? De campanha. Antes de ser eleito. Exatamente. Como que eu vou abordar a criatura? Como é que eu vou? Vamos supor que eu seja a parte que, sei lá, que eu tenho patrimônio. Como é que é? Que momento do relacionamento que você sugere que seja falado sobre... Porque, querendo ou não, é um assunto... Não é constrangedor, mas é delicado, né? Muito porque delicado. pode ter aquela questão, pô, você está desconfiando de mim? Você quer que eu... Né? Então, como é que você aconselha o ouvinte espectador que passe por uma situação dessa? É muito delicado porque o que eu costumo orientar não é a dúvida em relação ao namorado ou à namorada. Uhum. Os namorados vivos, vai tudo bem. O meu grande receio é no falecimento. Então, você vai se relacionando, você conhece com quem a pessoa, né, viveu, os filhos desse casamento, a família, os irmãos, né? E aí, é nesse momento que você tem que ter um olho um pouco clínico e, nessas vezes, pedir uma orientação ou da terapeuta, do psicanalista ou do advogado. E conversar com a pessoa dessa forma. Olha, nós dois, eu confio em você, você confia em mim, a gente vive bem, mas e se por acaso acontecer alguma coisa conosco? Porque o problema é sempre depois. Tá. Então, no falecimento, alguém pode vir e falar, olha, meu pai viveu, meu pai que ajudou, ele que comprou essa xícara, ele que comprou esse notebook para ela, eu quero 50% dos bens da sua mãe. Aí vem o conflito. Então, a minha sugestão deste contrato é para um futuro. É para o futuro. Por uma questão de lisura. Então, eu sempre falo para os meus clientes, estabeleçam o que vocês querem para o casal. Claro, é muito delicado, é como você diz, tem um momento que isso vai surgir. Sempre surge. Sabe, assim... amanhã eu vou para Nova York, quer ir comigo? Eu não posso ir com você. Escuta, vamos conversar sobre isso, sabe? Com carinho, sem ofender, mas tem um aspecto de razão que tem que existir, porque existe para outras coisas. Sim. São duas pessoas maduras, a gente supõe. Maduras supõe isso. Com cuidado, é evidente. Eu tenho um cliente que partiu dele, ele é a parte fraca da situação. E ele me procurou e falou assim, eu estou apaixonado e ela tem muito dinheiro. E não foi por isso. Eu conheci num bar aqui, nós estávamos de Havaiana. Eu não podia imaginar o quanto ela tem. E quando nós estamos felizes, assim, tem sempre um parente, alguém que me olha. Eu me sinto o vilão da história. Eu falei, super normal, né? Agora, você tem que chegar para ela e sugerir o contrato. Eu vou fazer uma minuta, você leva ao conhecimento dela e você fala que você sabe que o que é dela e o que é teu. E o que vai unir vocês é a admiração, o respeito e a fidelidade. Você tá disposto a escrever isso, que você vai ser fiel, vai ser leal? Porque é isso que segura, né? E que você não tem interesse porque você tem o seu endereço. E você tem condição de viver sozinho, sem o dinheiro Precisa dela, né? Ela tem muito mais. Mas vocês assinando isso, ela vai partindo de você, ela se sente mais segura. E se alguém vier falar, ela fala, né? Um parente ou uma amiga, ela fala, não, tá tudo tranquilo, eu já vi isso. Tá. E, ao mesmo tempo, com essa atitude, eu falei para ele, você dá a ela uma segurança muito melhor. Porque, às vezes, ela pode deixar de comprar um imóvel, de fazer um empreendimento, de medo. Sabe? A pessoa engessa, porque eu estou com medo de amanhã ele pedir isso. Se você já assinou que o que é meu, o que é teu, eu cresço.
Falei, você vai dar a ela condições dela crescer. Uhum. Se ela é uma empreendedora, se ela tiver um homem apaixonado, que levante a moral dela, a autoestima, ela vai ganhar muito mais. E vocês vão viver bem com esse dinheiro, os dois juntos, sem a ideia do vou ficar com metade. Até porque se esse relacionamento prosperar, aí se forem se casar, aí faz o contrato, comunhão parcial de bens, pronto. E pronto, né? Foi bom você falar isso, porque o contrato de namoro vai até o casamento. Tá. Casou, o contrato perdeu o objeto. Entendi. Agora tem multa. Tem uma cláusula aí da fidelidade que a gente sabe que é complicado, né? É complicado. Não só também para homem, para ambas as partes. A mulher, ambas as partes. Começo também, é tudo maravilha, né? Os contratos também podem ser... Eu indico muito para relações homoafetivas. Né? Sim. Então, é muito importante. Porque no meio do caminho, do percurso, dá uma olhadinha, aquele cara... Né? É muito importante. Como é que faz? Você cancela o contrato, tem durabilidade, paga a multa, como é que é? Aí tem que ter testemunha para fazer esse contrato? Tem. Porque não é só os dois, tem que ter testemunha, olha isso. Tem como formalizar o contrato, né? Então, em primeiro lugar, o importante é o casal tomar essa decisão, né? Uhum. Aí colocar no papel. Isso de multa, eu não gosto muito. Eu já vi, já acompanhei em jurisprudência, porque para você executar uma multa por infidelidade é horrível. É complicado, né? Em primeiro lugar, que quem não sabia ficou sabendo que você foi traída, né? Ai, e ainda gente, você pode sair bacana. Não, eu não quero mais porque ele não tem dinheiro. Ai, que horror. É complicado, então, é muito delicado. Eu acho que colocar uma cláusula, você pode estabelecer várias coisas no contrato, o que vocês quiserem. Desde que não seja um objeto ilícito, as partes podem colocar. O que eu sempre recomendo é isso, que seja mantida a lealdade, mais do que a fidelidade. Sim. Tá? Então, cuidado com rede social. Rede social, eu sustento a tese de infidelidade e deslealdade virtual. Então, você fala assim, não, imagina, estava lá, eu nem conheço a pessoa, é do computador. É deslealdade. Né? Quando você tem um comportamento maduro, sério. Então, é só estabelecer uma cláusula sobre isso, mas não multa, mas é motivo de rescisão. É motivo de rescisão. Aí rescinde e formaliza. Há duas maneiras de fazer o contrato. Você pode fazer entre as partes, com testemunhas, reconhece e firma. Tem uma lei de 2023 que você não precisa nem reconhecer firma se os dois assinarem pelo EGOV. É muito fácil. Você assina na hora, já faz. Eu já fiz isso no meu escritório. Uhum. Eles assinam lá e nem querem testemunha. Não, é aqui. Porque conforme o nível de relacionamento, de maturidade, de esclarecimento, não precisa tanta coisa. E também, cada caso é um caso. Né? Então, por exemplo, se você fala, olha, eu tenho 3 filhos, um deles pode dar problema para o meu namorado. Ele não gosta dele, ele já falou que não... Então... Cada caso é um caso. Cada caso tem que ser analisado. Conforme o risco, faça uma escritura, é uma declaração pública. Vocês vão ao cartório e declaram que estão em um namoro que não é união estável, sem objetivo de constituir família. Uhum. Aí paga, hoje acho que está em volta de 500, acho que é 592,60, não chega a R$600. Paga isso no cartório de títulos e documentos e fica uma escritura. Terminou, não gosto mais dele, eu não gosto mais dela, ou os dois chegam a um consenso, vão ao cartório e falam, olha, nós vamos rescindir, eu quero formalizar que essa declaração, esse contrato não existe mais. O melhor é quando o casal me procura e fala assim, olha, nós vamos casar. Então o contrato perde o objeto, porque aí eles viveram aquele namoro. Uhum. E resolvem formalizar, que aí já faz com a separação de bens, que define o que é dela
até aqui, o que é E dele. o que foi construído depois da união. E o que é depois é dos dois. Eu acho, aí é bacana. Quando Com certeza. meus clientes são poucos, mas quando acontece isso... É verdade, a maioria vai lá e cancela o contrato. Ainda é novo. Ainda é novo, né? É muito novo, é muito recente. Tenho esse cliente... E quem procura você mais? Quais são os seus clientes? São mais mulheres, mais homens? Mais mulheres. Mais mulheres. Esse caso foi um homem e ele me trouxe o retorno de que melhorou muito. Que bacana. Que ela chegou para ele e falou assim, que alívio, porque eu queria mesmo fazer um empreendimento e eu estava pensando nisso, né? E tem esse aspecto que quem é da área, né, como a nossa patrocinadora, a doutora Regina, pode explicar bem melhor, que eu vejo isso, porque direito também tem isso, né? O direito, eu sou Rui Barbosa, mas o Freud está sempre conosco, né? É bom conhecer. Você lida... O que o direito regula? O comportamento humano. Então, o que acontece? Quando você está tranquila numa situação, você cresce muito mais. Com certeza. Eu dou sempre como exemplo, eu já tive cliente que deixou de ter um relacionamento, de viver um grande amor, porque não queria perder a pensão do pai, porque o pai era militar. Então, ela cresceu com aquele... Sim. Se eu ficar solteira, eu vou ter esse dinheiro. E daí ela não viveu, ela não constituiu família, ela não amou, né? Para não perder aquela pensão, quando ela podia ter casado, sendo feliz, sendo amada, né? Sim. E trabalhar para ter aquele dinheiro. Sim. Então ela ficou engessada, né? Eu tenho minha pensão do meu pai, eu não preciso me relacionar. E eu vi muito isso, mulheres da minha idade com esse perfil. Então, é nesse sentido que eu indico uma orientação. E o que é a modernidade, hein? Quando que nós iríamos imaginar que teremos um contrato de namoro, hein, doutora Régia? Tanto é que não é previsto na legislação. Que coisa interessante, eu sempre falo, é um contrato atípico. Contrato atípico, mas que tem validade. Tem validade, porque é a declaração de vontade de duas pessoas maiores, né, capazes, com assinatura, firma reconhecida, e também podendo ser feito com escritura pública. E o que é mais importante, que eu oriento bem meus clientes: você assinou o contrato? Tá bom, vamos comemorar, vamos tomar um vinho e tal. Não, antes disso, quantos filhos você tem? Então eu vou imprimir uma cópia para cada um. Conte, entregue para os seus herdeiros. Por quê? O mais bacana disso é você chegar para o seu filho, para sua irmã, sei lá, para sua mãe, e falar assim: olha, tá aqui. Eu estou apaixonada, eu encontrei o homem da minha vida, mas se por acaso acontecer alguma coisa comigo ou com ele, tá aqui. Sabe, que é uma lealdade, eu acho bonito isso. Para não ter amanhã uma pessoa batendo na sua porta, do seu filho, né? Então, vamos supor, pode acontecer do casal morrer junto. Olha aí o pessoal do balão, tinha uns casais lindos, novos, cheios de esperança. Imagina, chega alguém lá e fala: olha, eles morreram, mas eu quero tudo que era do meu pai ou tudo que era da minha mãe. Então, o mais importante nisso é essa clareza, é o jogo limpo, que deve existir em todas as relações. Sim. Que, infelizmente, nós lutamos. E na maturidade, a gente pode achar, né, não ter o medo de falar a verdade, de expor: olha, eu não gosto que você guarde o óculos assim, sem o medo que a pessoa vá embora. Então, nessa linha da verdade, da boa intenção, ter a clareza de um documento. E, em especial, que os herdeiros saibam. Ou um grande amigo. Que isso é importante. Que é importante. Já se porque a gente não sabe do futuro. Que funciona, né, mais ou menos como testamento, né? Sim. A pessoa muito rica fala: olha, eu tenho um testamento. Então, por quê? Porque te dá um alívio de você não deixar para os seus filhos uma responsabilidade de algum ato que você cometeu por amor, que era um direito seu. Sim. Né? E dá uma tranquilidade. Então, você fala assim: olha, agora eu posso até morrer, mas eu não vou morrer porque eu estou amando, né? Sim, com certeza. Então, é aí que entra a garantia, né, de uma orientação. Muito e com muito bacana. cuidado com rede social. Sim.
muito cuidado, sempre com redes sociais, que é daí que eu acho que veio essa modalidade, pela facilidade das fraudes e pelo acúmulo e episódios de golpe que a gente sabe que acontecem, né? Isso. Olha, doutora Régia, esse episódio foi muito esclarecedor de uma modalidade que eu também nunca tive ouvido falar. Eu fiquei sabendo por seu intermédio, achei bem interessante a gente trazer para o nosso ouvinte espectador. E na descrição desse episódio nós vamos deixar o contato da doutora Régia para, não só para isso, para qualquer caso de trabalho contratos. E também para contratos, como também os nossos patrocinadores, o Escritório de Arquitetura SDY do Sandy Cláudio, também quando você conhecer a pessoa que for morar junto, você já faz o projeto de arquitetura com ele e já marca uma terapia com a doutora Regina Varga, que é psicanalista, para já amarrar, não é? Já amarra tudo e já arquitetamos o seu relacionamento para que seja promissor. Tudo é um projeto, né? Tudo é um projeto, né, doutora Régia? Assim, na maturidade, a gente tem pouco tempo. Sim. Então, que sejamos felizes. A gente ainda tem tempo, vamos falar assim? Temos. A gente ainda tem tempo, mas não é? pouco tempo para não ter problema. Tem, mas então, talvez pouco tempo para errar, né? Porque nós já acertamos, né? Nós já erramos o que tinha que errar, agora são só acertos, né? É isso mesmo. Olha, muito obrigada. Obrigada a você. Isso acho que vai render outros episódios. Vamos conversar sobre Vamos conversando, você vai trazendo esses seus causos pra gente. E apenas curiosidade, o jogador do Palmeiras casou, o contrato perdeu o objeto. Ai, que bacana, tá vendo? Foi um sucesso. Que legal, que bacana. Deu o amor certo, é lindo, né? Foi um test drive legal. Que né? bacana pros dois, né? Que legal. Legal juridicamente. Mas olha, vamos trazer esse tema em outros episódios. Muito obrigada, viu, pela tua participação. Sim. E quer fazer as tuas considerações finais, o teu aconselhamento para o ouvinte espectador da Estar Bem? É só para tomar um pouquinho de cuidado. Mulheres 50, 60 a mais, eu faço parte de um grupo de mulheres reais, eu falo sempre com elas, né? Que não deixem de amar por medo. É isso. Mas cuidado. Orientem-se. Cautela e caldo de galinha nunca fez mal a ninguém, né? Como diria a nossa avó. Oriente-se. E para cuidar de carências, procure uma ajuda, uma terapia. Né? E é só uma questão de orientação. Tá, né? ótimo. Mas não deixem de tentar. Não deixem de amar. Tem uma música que eu gosto muito do Paulinho da Viola, que é Ame, né? Então, todos nós temos desilusões, temos... cada um tem uma história. Mas sempre é bom começar de novo. Novos projetos. Olha, doutora, muito obrigada, viu, pela tua participação e portas abertas para outras oportunidades, viu? Muito obrigada, outros temas e outros casos. De mim. Imagina. Nós estamos no mês de junho ainda, né? Sim, com certeza. Mês do amor. Mês do amor, é verdade. Estamos gravando no mês de junho. São João, vamos verdade. pedir aí. Obrigada, doutora, viu? Até um próximo episódio. Zé. E olha, muito obrigada a você que esteve conosco até agora, nos assistindo no canal do YouTube, onde você se inscreve, ative o sininho e compartilha esse conteúdo tão diferente e tão interessante com seus amigos e familiares. A você também que está nos ouvindo em podcast, muito obrigada pela sua audiência. Agradecendo muito aos nossos patrocinadores, a doutora Regina Varga, psicanalista, terapeuta familiar, ao arquiteto Sandy Cláudio Bispo Júnior, que também tem o escritório, na descrição do episódio vai estar o contato dele também. Agradecendo demais aqui ao estúdio da Wave, estúdio produtora, Framatos e Gabriel Panza pela direção de audiovisual. Muito obrigada também a Selma Burru, que é minha querida parceira, pela edição. Eu sou Lisete Capeleto, vou parar por aqui, mas eu volto. Um grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo episódio. Eu quero ver o seu bem-estar, eu quero ver o seu bem-estar, comportamento, saúde, equilíbrio, tudo isso e muito mais, tudo pra você viver zen. Revista